Gravando. Vamos lá. Gente, cultura material e oralidade na África e no Oriente Médio. São dois temas que não são difíceis, eles são simples. Mas é bom a gente ver, assim, pouquinho em pouquinho, de como funciona. Primeiro, quando a gente fala de cultura material, eu já abordei com vocês antes, mas abordo de novo. O que é... Alguém já levantou a mão? Oi, Camille. É que página, tio? Capítulo 8. Não lembro nem qual a página. Ainda não tem página, não. Posso pegar meu fone? Oi? Posso pegar meu fone de ouvido Pode sim, rapidinho? pode sim. Quando a gente fala de cultura material, então, o nome aqui já fala. Envolve alguma ideia de material. Não, ou seja, não é texto escrito, não é quadro, não é imagem. É algum objeto, alguma construção, alguma coisa que você pode tocar. Tá? Você pode tocar e pegar. Só que esses objetos, quando a gente fala de cultura material, é que eles viram fontes históricas. Viram objetos que você pode estudar, você pode analisar e dali tirar informações ou começar a pensar em informações com base nele. Tá? O que pode ser cultura material? Objetos de cozinha. Pode ser máscaras. Pode ser armas, em muitas sociedades. Pode ser itens domésticos. Pode ser casas inteiras. Etc. Qualquer coisa disso aqui e outros exemplos pode ser cultura material. Camille levantou a mão, pode falar, Camille? Primeiro Camille por Israel. Não sei, que eu esqueci de abaixar, só isso. Tudo bem. Então, Israel, pode falar? Eu queria falar um negócio Sim. sobre isso, sobre esses objetos. Lá no Egito, eles faziam coisas para forjar coisas. Tipo, Sim. na época antiga, tipo, eles faziam objetos para fazer outros objetos. Deixa eu dar um exemplo como funciona isso. Dá um exemplo. Na página 72, tem um exemplo bom que eu posso abordar com vocês agora de como funciona isso. Página 72. Vocês têm aqui um exemplo de cultura material. Essa imagem aqui é uma plaqueta da Babilônia, que veio da região da Babilônia, que fica no atual Oriente Médio, tá? Ela foi feita como? Ela foi feita com argila endurecida. E aqui nós temos uma mulher, a figura de uma imagem de uma mulher, que está trabalhando tecendo lã. Tudo bem? Ok. Tudo. Ok. Vamos lá. Isso é uma coisa histórica, no caso, um material histórico. Aí, o que eu posso abordar a partir disso aqui? Muita coisa. Vamos lá. Eu, como historiador, eu pego essa imagem aqui. O que posso ser primeiro? O material. Do que essa imagem é feita? Do que isso é feito? Isso é feito de argila cozida e depois aquecida. Então, eu sei a partir desse objeto que essa coisa de você pegar a argila, aquecer e trabalhá-la
ela era importante para essa sociedade. Eu sei, agora eu vou analisar onde foi encontrado isso. Foi encontrado dentro de alguma casa? Na escavação, pelo restante, eu sei se é algum ambiente doméstico ou fora? Isso é importante. Porque isso daí podia estar enfeitando uma casa. Ou não. Isso daí podia ser alguma coisa de um templo. Se eu achar uma imagem dessa em um templo, pode ser que isso tenha uma importância religiosa. Deixa eu continuar. Aí eu vou olhar agora quem tá na imagem. É uma mulher. Então, provavelmente por esse tipo de cultura material, eu posso começar a pensar que nessa localidade as mulheres tinham uma função de tecer lã. Daí, se eu encontrei em casa, quer dizer que essa função é doméstica, a mulher tem que fazer isso em casa. Mas se eu encontrei na rua, quer dizer que talvez não, quer dizer que as mulheres nesse lugar tinham uma função econômica importante para esse lugar. Aí eu vou além. Lã. Ok, ela está tecendo lã. Mas eu tenho duas possibilidades. Eu encontrei resquícios de ovelhas pela região ou não? Se eu não encontrei, quer dizer o quê? Eles importaram a lã. Então, eu sei que aqui onde eu encontrei não tem ovelhas. Qual lugar mais próximo que tem ovelhas? Pô, é lá longe. Lá, milhares de quilômetros depois. Mas então, se aqui não tem ovelhas, só lá embaixo tem, eles estão fazendo um comércio entre eles. Entendeu todo o esquema? Sim. Em cultura material... Mais ou menos. Começa a botar teoria. Ah, tá. É como que se a gente, tipo assim, a gente tem um material histórico Isso. que se localiza num certo lugar. A gente está criando teoria para saber o que aconteceu. Exatamente, né? O que você faz? Não é ele sozinho, assim, peguei, tá, estuda aí. O que você vai abordar? Você vai abordar onde você encontrou. O que tem ao redor? Ah, aqui parece ter tido uma casa. Pô, era maior, pode ter tido um palácio. O que você encontrou? O que? Onde? O que tinha ao redor? O que é feito? Sim. Você estudar o que é feito, você pode talvez conseguir identificar a técnica para fazer aquilo. Vou te chamar já, relaxa. Ah, foi feito assim, foi feito assado. Aqui está mostrando que foi feito por alguém muito habilidoso ou não, foi feito às pressas e por aí vai. Fala, Israel. Eu queria falar um negócio. Não tem sobre Abraão. Abraão, ele foi lá para o Egito, quando ele estava indo para Canaã, justamente para ele conseguir coisas para ele se alimentar, para fazer comércio lá e ficar um período lá. Porque, pelo que eu entendi da história, quando eles chegaram em Canaã, estava tendo um confronto de vários povos, de um povo que estava matando várias pessoas e estava ferindo várias pessoas. Aí ele foi lá pro Egito e ficou parado lá bastante tempo. Não, ele foi no Egito não, ele ficou na Jordânia. No Rio Jordão, mas tipo, não no Egito, perto do Não é no Egito. Egito. Mas... Mais ou menos. Mais Aí ele ficou um período lá. Também para comercializar e comprar coisas. Não, sim. Okay. Então, cultura material é assim, gente. Você pode estudar cultura material de um lugar que já tem escrita? Pode, claro. Por exemplo, uma vez eu li um artigo científico, de um estudo de cultura material que foi feito sobre uma fábrica do século XIX nos Estados Unidos. Qual foi a intenção desse estudo? O que esse estudo fez? Foi um estudo de arqueologia. Então, escavaram lá e encontraram vários objetos
enterrados, que foram Submersos, né? submerso tem a ideia de água. Então, enterrados mesmo, que acabaram ficando enterrados no chão e eram objetos que os trabalhadores usavam. Era uma fábrica com alojamento, não sei o que, não lembro agora direito. Então, o que esse estudo de cultura material acabou revelando? Os hábitos deles, o que eles faziam nas horas de lazer, o que eles comiam, quais partes talvez eles usassem mais para trabalhar ou para ficar, sabe? Então, o estudo de cultura material trouxe muitas outras informações que os textos da época não tinham. O texto da época não falava o que os trabalhadores faziam depois que acabava o expediente. Mas indo lá estudar cultura material, agora aqui eu sei que eles ficavam muito na parte aqui tal, aqui encontramos muito item não sei o quê, então aqui era o lugar de convivência, sabe? O estudo de cultura material, ele pode ser usado para aumentar informações sobre outras coisas. Você usar os dois, cultura material e um texto descrevendo, você tem mais informação sobre. Então é ótimo, mais informação. Tudo bem? Sim, Deu para entender? mais ou menos, mas sim. Outro exemplo. Eu estou falando com vocês e o meu computador está numa mesa. Na mesinha. E tem um monte de itens ao redor. Se por acaso vier um desastre mundial agora, e daqui a séculos encontrar a minha mesa dessa forma aqui, exatamente aqui, isso pode ser uma coisa de estudo. Alguém pode estudar a minha mesa com esses objetos e estudar o que eu estava querendo com isso tudo. Entendeu? Bem interessante. Uhum. Bem interessante. É verdade. Olha, quem estuda muito isso é a arqueologia. A arqueologia é quem principalmente estuda cultura material. O arqueólogo lê textos, claro que lê textos também, mas o foco dele é isso tudo aqui. É cavar, é encontrar objetos, é ver do que esses objetos são feitos. Ontem foi... Gente, alguém mandou um textão aqui. Tá, agora alguém que falou de cultura... Quem falou? Foi Israel. Cultura material e cultura imaterial. Aí você está complicando a situação. Cultura imaterial é outro rolê que eu prefiro não explicar para vai embolar a cabeça de vocês. Mas tudo bem. Só fechando aqui. Cultura material é muito isso. A arqueologia estuda muito cultura material. Tá? O Israel colocou cultura imaterial. Obrigado, Israel. Você quer complicar a aula. Muito bem. Cultura imaterial, gente. Já que ele botou, vou explicar. Ah, meu Deus, não fala que isso tem alguma coisa a ver com a nossa aula. Tem. Não ia falar, mas ele colocou. Ah, pra que isso? A cultura imaterial... Tio, isso vai cair na prova? Agora vai. Ah, Cultura imaterial, ela é diferente da material. Material é Feita com objetos, coisa que você pode tocar, né? Que você pode pegar. E a imaterial? A imaterial não são objetos. São coisas. São, Tipo, por exemplo, música, dança, perfeito, música, dança. leitura. Leitura também, mas principalmente envolve muito a ideia de música, dança, culinária. Sim. Por exemplo, acarajé, que é da Bahia. Acarajé é imaterial. de cultura imaterial. Faz parte da culinária. Arroz e feijão é um elemento de cultura imaterial. Por quê?
arroz e feijão é uma forma de comida típica do Brasil e de alguns países da África. Outro Mas nos país do Estados mundo Unidos não é come típico, arroz e não? feijão. Oi? Nos Estados Unidos não é típico, não? Não. Não. Não é. Não é arroz e feijão, não, tio? No Japão é comum, porque eles botam arroz lá nos petiscos, nas coisas que ele faz. Lá no Hot Philadelphia. Eu não gosto de nada O japonês. arroz, ele é um Sashimi. cultura material da Ásia, da Índia, da China, do Japão. Não arroz e feijão. Essa mistura arroz e feijão é um elemento de cultura imaterial, faz parte da cultura mesmo do Brasil e de alguns países africanos. Eu não sei nem se algum outro país das Américas come. Acho que sim. Acho que sim. Né? Mas você que é muito brasileiro. Da Angola também acho que tem. No Congo. É quase um Brasil da África. Isso, basicamente. Ok? Então é isso. Cultura material são objetos, coisas que você toca. Cultura material, coisa não é objeto. É uma dança, uma música, tradições culinárias, forma de contar histórias. Tudo bem? Tô Então, anotando? por isso que vai cair na prova. Só porque você botou a descrição no chat. Vou botar. Obrigado. Mas é fácil. É tranquilo. Tudo bem, gente? Tudo. Já acabou esse assunto? Mais ou menos. Porque Não, agora é polêmica. Não. Ah, tá. Posso apagar aqui? Pode apagar tudo se quiser. Deixa eu apagar aqui, ó. Paga tudo, todo mundo já copiou. Esses dois aqui, eles acabam entrando em uma coisa chamada patrimônio. Patrimônio. Tem o patrimônio material e imaterial, né? Perfeito, exatamente. Patrimônio material, uma construção, né? Um palácio, uma ruína de um palácio. Uma igreja, exemplo. Oi? Uma igreja, exemplo. Uma igreja, patrimônio material. E o imaterial, uma música, uma dança. Exatamente isso. Um prato típico da culinária de algum país, patrimônio material. É um arroz, um feijão. O arroz e feijão, o acarajé. Acarajé é considerado como patrimônio imaterial. A ideia de patrimônio envolve uma noção de que preservar. Você tem que preservar o patrimônio para ele não acabar, né? Isso. A ideia de patrimônio envolve a ideia de preservar por ser importante. Senão ele, tipo, sei lá, uma igreja. Se o cara não estiver cuidando bem da igreja, dando umas reformadinhas, a igreja provavelmente vai ser destruída de uma forma. Sim. Não sei como, mas já vi que algumas igrejas são demolidas. Coisa assim, tem que conservar. Fala, Israel. Acho que o patrimônio daqui do Brasil é, sabe o quê? Que o Brasil sempre dá o jeito dele de mudar, tipo, alguma coisa, tipo, estrogonofe. Estrogonofe que a gente faz com creme de leite, com molho, ketchup, com não sei o quê. É tudo isso, tipo, o estrogonofe é um prato típico da Rússia, só que a gente modificou e a gente come estrogonofe brasileiro. A gente tem muito isso. Agora, qual a questão do patrimônio, gente? Patrimônio é uma coisa para se preservar, né? Tudo mais. Nem questão de preservar para manter ou até para as próximas gerações. O problema é, muitas vezes, temos também casos do patrimônio ser destruído. Você, por algum motivo, destruir o patrimônio. Agora, vão, por favor, para a página 73. Diga, Israel. Ô, professor, eu queria falar um negócio. Pra mim, meu pai e minha mãe falou que a nossa casa é um patrimônio. Mas imagina se a pessoa ela tem uma casa bonitona, ela vai lá e destrói.
Não, aí. Aí já não é mais um patrimônio, né? Quando os pais falam que a casa é um patrimônio, é na É que ideia a casa seria antiga. que não Como exatamente. se ela já tivesse antepassado. Não exatamente não. É a ideia, uma outra ideia de patrimônio, uma ideia de patrimônio como bens econômicos Ah, que entendi. vão ser mantidos pela família. Ah, tá. Como se, tipo Tem os assim. bens econômicos e os bens materiais, né? Exatamente. O patrimônio Ah, tá. Agora que eu vai ser entendi até mais ou uma menos. herança da família. Ah, sim. É como se mais ou menos o meu bisavô morresse e desse a casa para minha mãe. Isso. É um patrimônio. Uma coisa, a herança, tipo, exemplo do meu tataravô, ele, tipo, deu R$ 100 pro meu pai, pro meu avô, pro meu bisavô, e depois foi pro meu avô, e depois foi pro meu pai, e vai pra mim. Essa lógica. Então, quando os pais de Israel falaram, nossa casa é patrimônio, quer dizer o quê? Vai ficar para os filhos, para ele e para a irmã. Aí, Patrimônio de gerações, é claro. Não, a gente tem 2 casas. Tá vendo? Uma para cada um. Já se adiantaram, não vai ter briga. É. Tá vendo? Na página 73, temos um texto aí, que embaixo tem uma foto. Isso aqui é um exemplo muito importante de quando o patrimônio é destruído. Olha só esse texto. Primeiro, esse texto fala da importância do patrimônio. Como cidadãos, devemos prezar pela manutenção da cultura material dos povos ao redor do mundo. Isso é muito importante para conhecermos as culturas diferentes da nossa e para aprendermos a valorizá-las e respeitá-las. No entanto, a região do Oriente Médio vem sendo alvo de guerras e disputas há várias décadas, causando a destruição de muitos monumentos essenciais para a identidade de seus povos, o conhecimento do passado e sua valorização. A foto aqui, representa a destruição do Templo de Bel na Síria por um grupo terrorista em 2015. Órgãos internacionais como a Unesco e a ONU, a Organização das Nações Unidas, vêm trabalhando para impedir esse tipo de depredação do passado. No mesmo ano, mais de 50 países apoiaram a resolução de número 2199, que proíbe o comércio de bens materiais vindos do Iraque e da Síria, a tentativa de garantir que esses vestígios permanecessem em seus locais de origem. O que acontece? Então, Peraí, eu tava pensando que tal eles, tipo, fazerem uma cópia do, tipo, sei lá, a pirâmide. Tipo, a metade dela foi destruída, né? Vou falar sobre Aí isso. eles podiam fazer... Comentar, bom ponto. Fala, Theo. Fala. Eu queria falar um negócio. Eu tava vendo um programa no GNT, acho que Pedro pelo Mundo. Aí, no programa, apareceu que ele tinha ido lá pra Bogotá. Lá na Colômbia. Sim. Aí, ele passou perto de uma estátua que tinha sido destruída por uma guerra. Aí, refizeram essa estátua para ficar de um lado a estátua destruída e do outro a estátua nova. Uhum. Ótimo exemplo. Primeiro, vamos lá. Esse caso aqui do templo destruído. Esse templo tem mais de 2.000 anos, bem mais de 2.000 anos. É um templo de uma sociedade antiga. Mas ele foi literalmente destruído, foi bombardeado, foi explodido. Por quê? Porque é um exemplo de quando algumas pessoas consideram que esse patrimônio, nesse caso aí, esse elemento de cultura material, não vale a pena ser preservado e conservado. Muitas vezes isso acontece por razões religiosas. Um grupo religioso de certo lugar olha para monumentos antigos, para construções antigas,
e fala: não vale a pena, não queremos que isso continue existindo. Então vamos destruir. Põe abaixo, depreda. Acaba com isso. É tipo, exemplo, os católicos, ó, só tô dando um exemplo. Pode falar, pode Não falar. tô dizendo que católico vai matar fulano de tal, não. Calma, Matheus, Tipo, calma, pode falar. Calma, pode falar, Matheus. O católico, então, tipo, os católicos, sei lá. Aí tem a macumba, né? Tá fazendo as paradas deles, eles vão lá. Vamos destruir aquilo lá. Aí eles destroem, é tipo isso? Você pode falar sim, você está destruindo, está atacando um patrimônio imaterial, que é uma religião. Ah, tá. Sim. Eu lembrei, por exemplo, é a mesma coisa quando, na história do México, diversos templos antigos dos astecas foram demolidos para construírem coisas novas, ou em diversos momentos da história foram queimados livros porque não queriam que aquele tipo de conhecimento fosse preservado. Então, o grupo dominante, católico protestante, aconteceu com todo mundo, viu que um tipo de conhecimento de um livro era indesejado, então destrói o livro, queima, faz fogueira do livro. Israel quer comentar alguma coisa? Eu quero falar um negócio, não tem desse negócio de destruir coisas. É Bin Laden o nome daquele cara que ele Da Al-Qaeda? Osama Bin Laden. que destruiu as 2 torres gêmeas. Eu sei que não é um negócio antigo, mas mesmo assim é um patrimônio cultural. Sabe por quê, professor? Porque isso foi um negócio construído onde várias pessoas iam. Só que, mãe, Osama Bin Laden é muçulmano? Ela era muçulmana. Muçulmano. Sim, Muçulmano, cara. eles são um pouquinho. Desculpa. Como não tem um muçulmano pra falar, eles são um pouquinho inspirados. Mas, tipo, cara, não sei por que eles destruíram 2 torres que tava cheio de gente. Aí é outra situação, né? Outra situação. Professor, você ficou sabendo do caso que um cara pulou das Torres Gêmeas e sobreviveu? Ele pulou do 50º andar e conseguiu sobreviver. É impressionante. Deu sorte. Jesus protegeu ele. Não é Mas sorte não. essa questão... Jesus. Calma. Mas o que o Israel comentou, né? Por que fez isso? A gente está entrando agora numa questão bem complexa do terrorismo, do extremismo. E, infelizmente, acontece no mundo todo com qualquer religião. Infelizmente. Da pessoa, por algum motivo, ela se acha no direito de, pelas crenças dela, etc., atacar uma região, matar aquelas pessoas, enfim, usar violência. Isso cristãos fazem, muçulmanos fazem, isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, Nova Zelândia, aconteceu com 2 anos, eu acho. Então, a gente não pode generalizar e falar que um povo só faz isso. Porque, infelizmente, é algo que hoje acontece no mundo todo. O terrorismo e o extremismo. Eu vi uma situação no jornal que tinham feito meio que... Como que eu posso dizer? Não tem a religião humana. Enfim, as pessoas elas fizeram bem que mal, beleza? Não tem nada contra isso. Aí veio um pastor que se dizia evangélico. Ele fez algo muito errado. Sabe o que ele fez? Ele disse que o negócio estava no terreno dele, só que nem estava. Ele foi lá e ficou falando que isso ia atrair coisa ruim, mas eu não gostei do que ele fez. Tipo, você não concordar é uma coisa, mas você precisa respeitar. Acontece. Isso é o caso de extremismo, né? Isso é o caso de extremismo. Acontece. Infelizmente acontece. Bem, vamos lá. Nessa mesma página, tem 2 exercícios logo abaixo. Tem 2 atividades. Eu quero que você responda esses números 1 e 2.
tá? Estão perguntando qual é a importância dos vestígios materiais para os estudos históricos. 2. Cite 3 tipos de vestígios materiais, ou seja, da cultura material. 3 tipos. E rapidinho, 5 minutos fazem tudinho. Hein? Enzo, teu áudio tá ligado, cara. Alguma coisa? Ah, valeu. 5 minutos, hein? Ô, Israel, pode falar. Professor, também, outra coisa que eu lembrei. Que teve um cara, não sei em qual país foi, não sei se foi no Brasil. Ele chegou na igreja, não foi no Brasil, ele chegou na igreja, saiu atirando em todo mundo. Acho que foi nos Estados Unidos. Cara, isso foi, nossa, horrível. Tem alguns casos lá, teve alguns. Teve um outro, mais recente, na Nova Zelândia, 2019. Foi. E fizeram isso numa mesquita. Uma mesquita não. Foi numa mesquita muçulmana. Mesma coisa, um cara numa mesquita começou a sair atirando. Enfim, acontece no mundo todo. Infelizmente acontece. Professor, a resposta da um tá no texto, não é? Sim, as duas estão, na verdade, né? Mas eu dei várias respostas aqui. Vou tentar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar minha cadeirinha. Acho que eu achei. Muito texto, né? Eu e o mundo. Também. Mas também pode dar sua resposta. Por que você acha que é importante? Eu acho Cristo Redentor legalzinho. Responde no livro, depois a gente vê. Imagina se chegar um terrorista no Rio de Janeiro. Não tem terrorista, mas não é terrorista. Pessoas que colaboram com o fuzil na conta. Imagina se alguém ir lá e destruir o Cristo Redentor. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Ô tio, nesses vestígios seria materiais? Uhum. Seria, beleza, muito obrigado. Sim. Ô tio, eu fico impressionado, porque, tipo, os franceses deram a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos. Sim. E os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, quem começou foi os franceses. Então não adiantou de nada. Na verdade, eles quiseram dar para outro país que eu esqueci o nome, só que eles rejeitaram o presente. Então, eles deram para o Rio de Janeiro e aceitaram e adoraram muito. Não. Eles falam da Estátua da Liberdade, não Cristo Redentor. O que Cristo Redentor tem a ver com os franceses? Vou te falar um negócio, não tem Cristo Mas tá- Redentor. Gente, calma. Mas a Estátua da Liberdade eu pensei que já fosse construída lá. O Cristo Redentor foi uma pessoa que decidiu fazer uma estátua gigante de Jesus. Sim, foi o Getúlio. Getúlio? Foi no governo de Getúlio Vargas, o Cristo Redentor. Eu vou te falar um negócio. 22. Eu sempre
Eu amo o Rio de Janeiro, né? Mas lá é muito perigoso. Mas mesmo assim eu gosto de lá. E tipo, um lugar que eu queria tanto ir era no Vidigal. Eu nunca fui lá, não. Já passei perto mais de uma vez e lá parece até que Gosto bonito. de lá. Mas lá até que é tranquilo. O Slack é tranquilo, sim. Gente, terminaram? Terminei. Tio, a resposta da 1, eu botei uma resposta bem simples mesmo. Posso falar? Daqui a pouquinho. Ok. Tio, acabei também. Beleza. Interessante. Professor, agora que eu prestei atenção na número 1, eu botei o negócio errado. Era pra botar outra coisa. Vestígio, agora eu sei. Vestígio é tipo rastro. Calma, relaxa, calma. Tem o que fazendo ainda? Terminei, professor. Ok, então. Uhum. Vamos corrigir, gente? Vamos. Sim, Beleza. professor. Aí todo mundo fala suas respostas. Pode começar comigo? Tudo bem, como falou, pode começar. Beleza. A primeira que ficou aqui. Para saber se aquele lugar tem vestígios de habitantes e encontrar vestígios de patrimônio imaterial. Tá certo? Eu acho que ajuda a entendê-los. Não é saber se tem, é ajuda a entender. Ah, Porque tá. para ter vestígio material, obrigatoriamente tem que ser algo feito pelo ser humano. Então, se tem, já teve gente ali. Posso falar o meu? Pode sim. Depois eu. Ok. Tá. O meu ficou assim. É algo que nos ajuda a entender o passado dos antigos, dos povos antigos. Ok. Bom. Enzo? Eu botei conhecer, estudar e aprender sobre as culturas de certos lugares. Também bom. Bom. Márcio, quer falar a sua? Tio, o meu Camille? tava certo, só pra saber? Fala assim, só falei, muda aquilo. Camille? Para poder estudar o que as pessoas faziam antigamente no tempo livre e no trabalho. Sim, sim, correto, correto. Márcio, quer falar a sua? Não? Tudo bem. Indo para 2, então. Seguindo a mesma ordem. Matheus. 3 tipos. Professor, então, eu botei igrejas, pirâmides e estátuas antigas, tá certo? Certo, certo. Israel. Sim, sim, sim. É bom, templos, que inclui vários tipos de templos de várias religiões, estátuas e monumentos históricos que foram destruídos. Sim, sim, tá certo. Enzo. Enzo. Enzo não está no tempo. Oi, tio, tô aqui. Tudo bom? Eu botei tabuleta de cerâmica, já os papéis, entre outros. Eu não sei se papel seria mais o exato, mas eu acho que eu vou trocar esse papel.
Papiro. Papiro. Papel também. Papel pode ser. Papel pode ser também. Você pode considerar papel. Não, é que eu pensei no papel porque antigamente, não muito antigamente, pessoas usaram papel para enviar cartas, essas coisas, entendeu? Não, sim. Assim, papel, você pode tratar papel também como cultura material. Você pode. É possível. Planta. Folha de planta também. Folha de planta, sim. Se for usada para alguma coisa. Uma árvore, aquelas árvores que vivem vários anos. Aí talvez ela Usada para tenha. alguma coisa, sim. A vai questão ver, do tem um material é você machado. estudar o que o ser humano fez com aquilo. Para que ele fez aquilo. Seria tipo encontrar um machado do lado de uma árvore daqueles bem antigos. Aí Sim, saberia que alguém cortou lá com um machado. sim, exatamente. Aí Tentou você vê, tipo cortar. assim, madeira era importante para esse povo aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Camille, teus exemplos? Domésticos. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Ó, itens domésticos, ruínas de casas e grandes construções. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Alguém mais quer falar a sua resposta? Não? Alguém quer falar das suas respostas? Não, então vamos continuar. Tudo bem. Agora, vamos para a parte da oralidade. Oralidade, vamos lá então. Que é muito importante quando falamos de povos africanos atuais, principalmente. Africanos indígenas, é muito Então a gente vai falar agora de oralidade e africanos. basicamente. Quando a gente fala de oralidade, a gente fala de tradição oral. Beleza. Tradição oral. O que é tradição oral, gente? O nome já alude muito a isso, já fala bastante o que é isso. É uma tradição que uma sociedade, um grupo humano vai ter, mas que é repassada oralmente. Por exemplo, histórias, canções, músicas, até mesmo ensinamentos, formas de conhecimento que são passados oralmente, falando, né? Então, a gente está falando aqui de conhecimentos. Sobre o quê? Sobre muitas coisas. Músicas. Até mesmo formas de ver o mundo. Tá? Nossa sociedade possui tradição oral. Temos tradição oral. A gente só não enfatiza ela mais tanto como a tradição escrita, mas nós temos. Tudo aquilo que nós acabamos aprendendo porque nossos pais, nossos avós nos contaram, é tradição oral. Faz parte da oralidade do nosso país, nossa sociedade. Oi, Israel. Quem viu o que eu botei no chat? Tudo bem. Taj Mahal, Índia, um mausoléu situado em Agra, na Índia. Uhum. Você botou um exemplo de monumento de tradição material. Beleza. Tá? Então, assim, quando a gente fala de tradição oral, a tradição oral ela é muito importante em sociedades em que ou você não tem escrita, ou a escrita é pouco usada. Tá? Isso quer dizer que em sociedades que possuem escrita não tem tradição oral? Nada disso. Um exemplo de sociedade que possuía escrita e que a tradição oral era muito importante. Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, você tinha texto, você tinha pessoas que sabiam ler e escrever, mas valorizava-se muito que você fosse capaz de decorar livros.
que você soubesse de muitas coisas de cabeça, porque você vai ouvir e você tem que ser capaz de memorizar e falar sobre. Fala, Israel. Professor, não tem a N de N com E? Hã? Então, é um lugar onde ela se passa num lugar antigo. Enfim, ela memorizava vários poemas e, tipo, naquela época, ela era uma das meninas mais inteligentes da escola dela. E ela memorizava várias coisas, memorizava vários livros. E, tipo, Quem é? incrível. Quem é essa? N de N com E. Tá. Sim. Agora que eu me situei quem é. É um pouco nessa lógica. Aqui, por exemplo, na Grécia, como é que é a ideia da leitura não era muito uma leitura igual nós fazemos, que eu vou sentar e ler um livro. Um livro, ele servia muito para ser declamado, para ser lido em voz alta para um público. E esse público ia memorizando o conteúdo do livro. Sabe? Então a Grécia é um bom exemplo de uma sociedade que tinha escrita, né? Você tinha livro, você tinha produção escrita, mas que se valorizava muito a oralidade, o que você ouvia. E daí você tem um papel muito grande da memória. Ou seja, há coisas e que você vai saber usando a memória, porque você ouviu, e que quando você acaba tendo que repassar, você não só atua na sua memória individual, mas também no que nós chamamos de memória coletiva. Tem uma parte da memória chamada memória coletiva. Ou seja, conhecimentos, músicas, formas de ver o mundo, etc, que são mantidos por toda uma sociedade, todo um grupo. E isso, basicamente, a partir da oralidade. Sociedades africanas fazem muito isso. Tem um pesquisador, eu li sobre ele uma vez, que ele passou 20 anos recolhendo testemunhos orais de pessoas de vários países do norte da África. E esses testemunhos orais eram de histórias antigas sobre o império do passado. Ele percorrendo, recolhendo esses testemunhos orais, ele foi capaz de escrever um livro sobre a história desse império. O império que existiu 200 ou 300 anos antes dele escrever. Tá? Então, é um exemplo de como conhecimentos podem ficar na memória, serem mantidos na memória de um povo, essa memória coletiva, e serem passados pela oralidade. Tudo bem? Uma pergunta? Por mim, nenhuma. Oi, Camille? Não ouvi. Nenhuma pergunta. Tudo bem. Tá bem baixo, mas deu para ouvir. Fala, Israel. Deixa eu falar, a memória naquela época era uma coisa importante, não era? A memória é até hoje uma coisa importante. Sério, professor? Eu Mas, nem assim, tô em sociedades, mas é uma coisa importante. Sociedade de tradição oral, a memória tem uma função ainda mais forte. Sabe, tipo, essa série me inspira muito. Eu acho que a Anne tem muita tradição oral. Porque, tipo, ela tem poemas gravados na cabeça dela e ela é a única garota da sala dela que sabe várias coisas de leitura, que sabe falar várias palavras, que sabe soletrar várias palavras diferentes. Porque ela lia. Ela lê. Isso. Então, se ela passar isso à frente, ela vai estar agindo pela oralidade. Ok? Isso é tão importante para algumas sociedades
que em diversos países da África, isso foi, assim, recebeu tanta importância ao ponto de terem pessoas específicas para isso. Na África, deixa eu apagar aqui em cima, você tem pessoas específicas que tem, tipo assim, o seu trabalho é cuidar da memória coletiva, o seu trabalho é ser capaz de contar histórias, o seu trabalho é memorizar histórias antigas e canções antigas e passá-las adiante. Em muitos países da África, muitos povos, a pessoa que faz isso é o chamado griot. A função dele é essa. Um griot na África, ele é como se fosse um músico, um bardo. Porque ele vai contar as histórias, ele vai ser capaz de memorizar muito a partir de canções. E ele vai ser uma pessoa... o trabalho dele é isso. O trabalho dele é memorizar, é reter conhecimento. E como ele repassa o conhecimento? Ele canta sobre esse conhecimento. Ele canta sobre isso. Tá? Então, ele é um profissional da tradição oral. Acima dele, você tem os tais dos domas, que são meio que chefes responsáveis por organizar eventos públicos, grandes festas, e meio que comandam, em alguns lugares, os griots. Mas, realmente, o que atua para isso é o griot. E é bonito ver, é bonito ver. Como em muitos lugares, eles vão... Tio, o que são os domas mesmo? Os domas são tipo chefes do griot. Ah, tá. Que ele vai atuar, enquanto o griot, ele é o contador de histórias, ele é o que retém conhecimento, ele é o responsável pela manutenção da memória coletiva de um povo. O doma, ele é o responsável por organizar as reuniões e eventos. As pessoas vão se reunir para ouvir essas histórias e assim continuar com a tradição oral. Entendi. Entendeu? Fala, Israel. Professor? Sim. Enfim, quando o professor estava falando com a gente sobre o projeto, eu vi um vídeo que ele botou pra gente, tinha um cara que ele estava falando sobre a criação do mundo, meio que numa rodinha, um pajé tava falando pros indígenas pequenos, crianças, Uhum. era do mundo, assim, no que eles acreditam, tipo, meio que ensinando ele, a tradição dele, tipo, Sim. por contar as histórias. Sim, isso fazemos de tradição oral, exatamente. Né? Isso acontece, isso acontece há milênios, vários povos, né? Que você vai ter alguém responsável por contar as histórias, por disseminar o conhecimento, por ensinar os mais jovens, as crianças, sobre os conhecimentos que essa população tem. Tá? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. E como eu falei, em sociedades africanas, você tem um profissional disso, que é o griot. Tá? Professor, Fala. você pode explicar o que é domas de novo? Então, enquanto o griot ele é o responsável por contar as histórias, os domas, eles são os responsáveis por convocar as reuniões. Por exemplo, vai ter um festival, vai ter uma reunião importante em que o griot vai contar uma história antiga por meio de uma música. São os domas que organizam isso. Entendeu? Sim. Beleza? Beleza. Mais uma pergunta? Eu queria falar um negócio. Pode falar. É tão legal, tipo, quando as pessoas elas se reúnem, tipo igual em acampamento. Em acampamento, Sim. eles contam histórias de terror. Sim.
Nossa, coisa da reunião das pessoas para contar histórias, isso é bom, isso é bom, isso é Em legal mesmo. caravanas, ter reuniões. Isso.